Boa tarde a todos, bem-vindos à segunda aula do curso de Análise de Materiais com Feixes Iônicos. Esse é um curso de preparação e treinamento para o uso dessas técnicas no Laboratório de Análise de Materiais por Feixes Iônicos, o LANF, né? E essa é a edição de 2021. Na aula passada, nós vimos o modelo atômico, como o modelo atômico se estruturou. O modelo atômico vigente foi estruturado no começo do século XX, com o princípio da mecânica quântica. A gente viu viu alguma coisa a respeito das evidências da mecânica quântica, que elas vinham da descoberta dos processos de interação de radiação com matéria, e meio que eu tentei delinear como esses processos recém-descobertos no início do século XX, que serviam de evidências, passaram a ser usados como técnicas de caracterização de materiais. Eu tentei reforçar nessa aula que as técnicas de caracterização de materiais utilizando feixes iônicos, elas têm esse ponto de origem em comum com o modelo atômico, né? Na aula de hoje, o que eu pretendo fazer é discutir alguns conceitos básicos que são os conceitos que definem as técnicas como um todo, aqueles conceitos que são compartilhados por todas as técnicas, e vou tentar discutir com vocês um pouco a necessidade das próximas 3 aulas, que são as aulas de fundamentos, né? Eu achei por bem fazer assim, porque é melhor do que eu começar a discutir os processos de interação sem que você tenha uma noção de como isso vai ser aplicado para a gente entender a técnica, né? Então, eu definindo essas coisas, eu espero que elas sirvam de gancho, uns ganchos de memória para você, quando for ver os fundamentos, entender por que eu estou discutindo determinadas coisas e por que eu estou, eventualmente, passando batido em outras, né? Também pretendo aqui tentar determinar ou delinear mais ou menos um sistema de coordenadas, como é que a gente vai fazer as contas nas próximas aulas, né? Eu vou definir um sistema de coordenadas um pouco mais simples, depois eu vou discutir, eventualmente, no futuro, algum outro sistema de coordenadas um pouco mais rebuscado, mas no LANF está disponível um arranjo experimental configurado nesse sistema de coordenadas mais simples, que é o mais comum de se encontrar, mas existem outros, né? E por fim, o que eu pretendo fazer é mostrar alguns exemplos de aplicações que foram feitas no LANF para tentar mostrar para vocês como essas técnicas podem ser utilizadas e, eventualmente, você e tentar entender a utilidade dessas técnicas, alguma coisa assim. Então, veja só, quando a gente diz que o papel de um cientista, ou mais especificamente no nosso caso, o papel de um físico, é de observar a natureza e fazer modelos e predições, o que a gente está fazendo é exagerando um pouco no sentido da palavra observar, né? Eventualmente, o sentido léxico da palavra é de olhar um determinado objeto, e que envolve esse processo de formação de uma imagem na retina, aquisição da imagem pelos seus nervos ópticos e processamento dessa imagem pelo seu cérebro. Então, quando a gente fala isso do cientista, a gente está, na verdade, fazendo uma espécie de uma metáfora, digamos assim, onde o observar ele está mais atrelado a um exercício do intelecto do que exatamente no ato de usar o globo ocular, né? O que eu vou fazer agora nesses primeiros slides é definir estender essa metáfora, né, fazer uma analogia entre esse ato de observar e o ato de medir e fazer uma caracterização de materiais, certo? Eu acho que isso é útil porque o grande poder das técnicas de análise de materiais de feixes iônicos é que a gente pode muito bem usar alguns artifícios
para fazer uma atenuação ou um reforço de um determinado sinal, de uma determinada informação, de forma que a gente consiga melhor caracterizar a amostra, dado a característica que a gente quer analisar, né? Então, quando a gente observa alguma coisa, a gente está nesse ato de utilizar o nosso olho, o nosso globo ocular. A gente abre essa janela do globo ocular, que é ali a menina dos olhos, para que os fótons entrem no seu olho, impressionem a imagem na sua retina. Na retina ocorre uma reação química que é transformada num pulso elétrico. Esse pulso elétrico é enviado ao seu cérebro por terminações nervosas. No seu cérebro ocorre uma série de processamentos a respeito daquela imagem, e são processamentos tão complexos e eles ocorrem tão rápido que a gente às vezes nem percebe, né? Se alguém tiver curiosidade, pode procurar seminários a respeito de visão de máquina, por exemplo, né? De algoritmos de reconhecimento de imagem, por exemplo, para entender o quão complexo é esse processamento que ocorre no cérebro quando ele é feito no computador, né? Então, esse arranjo experimental, digamos assim, que engloba o olho, as terminações nervosas e o cérebro, ele constitui uma máquina fantástica para fazer esse registro de imagem e essa interpretação de resultados, né? Mas o olho e o cérebro sozinhos não fazem nada. O que eles precisam para registrar uma imagem é de uma fonte luminosa. Então, a gente precisa de uma fonte produzindo luz. Essa luz precisa ser direcionada a um objeto. Essa luz vai interagir com a superfície desse objeto. Alguns comprimentos de onda serão absorvidos, outros serão refletidos. Aqueles que são refletidos podem ir na direção do olho, e assim desencadeando todo o processo que eu falei no começo: impressão da imagem, registro da imagem, interpretação da imagem. Mas aqui é importante a gente perceber que tem essa trinca de elementos nesse processo. Tem a fonte luminosa, tem o objeto observado e tem o olho, né? E aí a gente pode interferir nesses três processos, nesses três elementos, de forma a tentar obter informações diferentes, né? Uma coisa que é interessante da gente observar é, por exemplo, que o olho humano ele é um detetor extremamente eficiente, e não tem nenhum outro detetor produzido pelo homem que tenha a flexibilidade que o olho tem, né? O olho ele consegue fazer um registro de variações de intensidade que variam em 7 ordens de grandeza. Isso é muita coisa, né? Nenhum detetor aguenta medir uma variação de range desse jeito. E o olho ele tem uma sensibilidade a comprimentos de onda que está aqui nessa região, né? Então, uma lâmpada de filamento, se usada para iluminar esse objeto, ela teria uma emissão, um espectro de emissão muito parecido com a emissão de um corpo negro, mas o olho só registra o que é refletido e que tiver dentro desse intervalo aqui, né? Então, veja só, isso não significa que os outros comprimentos de onda não estejam sendo absorvidos ou refletidos. Só significa que o nosso olho é sensível a esse intervalo de comprimento de onda aqui, né? Então, se eventualmente eu quiser obter alguma outra informação a respeito desse objeto, eu posso, por exemplo, trocar a fonte luminosa ou restringir a fonte luminosa. Por exemplo, eu posso usar um filtro verde, né? Um filtro que só deixe passar verde, na verdade, né? Eu coloquei ele verde aqui, mas ele seria vermelho, na verdade. Um filtro que deixe passar verde, o olho só registraria as regiões que têm reflexão verde. Então, por exemplo, essa região aqui do cabelo dessa moça, que tem regiões mais escuras, são regiões onde se absorve muito verde, e essas regiões aqui, onde são mais claras,
são regiões onde se reflete muito verde, né? Então, se eventualmente o comprimento de onda verde guarda alguma relação com a informação que você quer obter a respeito desse objeto, essa é uma possibilidade para você. Você pode filtrar a fonte de forma a tirar do espectro, ou tirar da imagem que você está adquirindo com o olho, toda a sua informação inútil, né? Se para você a informação útil é o verde, você pode tirar o resto, né? E assim você amplifica o sinal do que é interessante para você e obtém a informação no seu estado mais otimizado. Mas uma outra possibilidade é, eventualmente, você estender o range de alcance do olho, né? Você não faz isso exatamente mexendo no olho, mas usando algum equipamento, né? Veja só, nesse caso é usada uma câmera que registra o comprimento de onda de infravermelho. O que ela faz é pegar a radiação que é refletida pelo objeto num comprimento de onda que não é observado pelo olho. Ela faz a aquisição dessa informação e, por meio de um sistema computadorizado, ela converte isso numa outra imagem em tons de cinza dentro do comprimento de onda que o olho consegue enxergar, né? Então, a câmera aqui está sendo usada como uma interface entre o olho e o objeto, estendendo a capacidade do olho, né? E aqui você obtém informações diferentes do que quando você usa a luz visível ou do que quando você usa a luz verde. Você está olhando a reflexão de infravermelho, você vai obter uma outra informação. Você pode usar a mesma filosofia e olhar um outro comprimento de onda diferente, como, por exemplo, ultravioleta, e a imagem que você registra, ela é totalmente diferente, porque ela contém informações diferentes. E essa informação ela é registrada pelo equipamento, mas ela é transmitida pelo processo físico, né? Então, a radiação visível interage com a superfície, com um determinado processo físico, é registrada pelo nosso olho e nos dá a informação a respeito daquele objeto em luz daquele processo físico. A radiação infravermelho e a radiação ultravioleta interagem de forma diferente e também interagem de forma diferente da radiação visível. E esse processo físico diferente de cada um desses comprimentos de onda é o que transmite para o seu detetor uma informação diferente a respeito da amostra. Então, o que eu quero que fique claro aqui é que existe essa trinca entre a fonte luminosa, o objeto e o detetor, e que a gente pode otimizar essa trinca e mexer nos parâmetros de cada uma delas para que a gente obtenha a informação relevante. Talvez não fique claro pelo exemplo que eu dei aqui, mas porque eu mostrei aqui uma obra de arte, né? Mais especificamente a estudante russa da Anita Malfatti, né? Talvez, pelo fato de ser uma obra artística, a gente não consiga perceber que a gente pode sim ter algum parâmetro de otimização no objeto. Não nesse em específico, mas a gente pode desenhar uma determinada amostra de forma que a gente obtenha o resultado que a gente quer, né? Então, em casos de obra de arte, o que a gente quer é sempre processos não destrutivos, mas não necessariamente esse é o caso para todas as análises. Eventualmente, num processo de produção de filme fino, você pode recomendar ao usuário da técnica que troque o substrato. Ao invés de depositar o filme fino sobre aço, que deposite sobre carbono, e assim você reduz a quantidade de radiação de fundo dentro do seu experimento e consiga otimizar as informações que vêm do filme fino, por exemplo. Ou então que a sua amostra venha em formato de nanoparticulado, né, um pó,
e você misture com outro ingrediente que você conheça, de forma que você consiga produzir pastilhas fisicamente rígidas para poder analisar, ou eventualmente uma solução aquosa, você pode fazer pingar essa solução numa determinada superfície, passar ela por um método de secagem e analisar o que sobrou e não o líquido em si, né? Então, do mesmo jeito que você pode otimizar a fonte, você pode otimizar o sistema de detecção. Em alguns casos particulares, você também pode otimizar a amostra. Mas em todas as técnicas analíticas, em pelo menos um desses três parâmetros, desses três elementos, você pode mexer, né? Não necessariamente em todos, mas em pelo menos um. O que a gente vai discutir nesse curso é como a gente estuda a composição elementar, a composição atômica das amostras, né? Então, qual é a fonte que a gente tem que usar, qual é o processo de interação que vai ocorrer para transmitir a informação que eu estou interessado, e qual é o sistema de detecção que eu vou usar para fazer o registro dessa informação. E como a gente viu na aula passada, o estudo da estrutura interna do átomo se dá através do estudo da interação da radiação com a matéria. Então, a fonte luminosa, nesse caso, vai ser uma fonte de radiação. Para esse curso em específico, vão ser aceleradores de partículas, aceleradores de íons. E os detetores, eles vão ser escolhidos de acordo com a técnica que a gente vai aplicar. Então, o que a gente procura são formas de visualizar a composição atômica dos objetos. Mas é o visualizar no sentido de acessar a informação, não exatamente ou necessariamente do ponto de vista da impressão da retina. Então, a gente, quando estuda a estrutura nuclear, ou a estrutura atômica, o que a gente está fazendo é um exercício do intelecto para conseguir entender qual é aquela estrutura que está lá, e assim a gente registra aquela informação como um determinado elemento. Então, o processo de interação é que consegue acessar aquela estrutura interna, e a gente vai escolher qual é a estrutura interna específica que a gente vai olhar, de acordo com o sinal que ela produz. A gente pode olhar raio-x, a gente pode olhar partículas, a gente pode olhar, enfim, diferentes radiações, como foi mostrado no caso do quadro, e assim acessar diferentes informações sobre o objeto. Do ponto de vista de uso de radiação para estudar a estrutura interna do átomo, a gente poderia usar fótons, poderia usar elétrons, poderia usar prótons, poderia usar alfas, poderia usar íons até mais pesados. Um exemplo do uso de fótons seria, por exemplo, o XRF, né? Fluorescência de raio-x. O uso de sondas eletrônicas, usar elétrons, seria EDS, né? Energy Dispersive Spectroscopy, no microscópio eletrônico de varredura. No caso do LANF, a gente usa prótons e alfas, eventualmente algum íon mais pesado. Então, como eu disse, aqui nós vamos, nessa aula nós vamos tentar procurar entender como essa estrutura, como estruturar o uso de feixes iônicos para estudar materiais, né? E como talvez esse estudo pode ser relevante para a ciência. Então, ao falar de uso de feixes iônicos para análise de materiais, algumas perguntas surgem, né? Esses processos de interação dos íons com a matéria, eles são bem conhecidos? Né? Porque se eles não são bem conhecidos, eu vou inserir incógnitas no problema que são maiores do que as equações que eu tenho, né? Vai ser um sistema indeterminado. Eu preciso ter processos bem conhecidos, ou mais ou menos caracterizados, para que a gente consiga fazer algumas caracterizações. E a resposta mais
clara e otimista para isso, não necessariamente. Né? Geralmente a gente conhece, porque se a gente usa prótons e alfas, são projéteis dos quais a gente conhece muito bem a forma como eles interagem com a matéria. A gente tem registros científicos, né, por meio de publicações, etc., de como se dão esses processos, e a gente consegue modelá-los muito bem. Mas como vocês viram na aula passada, quando eu mostrei algumas versões da tabela periódica, onde a cor dos elementos denotava a sua abundância em determinado meio, seja na crosta terrestre, seja no universo como um todo, alguns elementos são mais comuns do que outros. Por eles serem mais comuns, eles são mais estudados do que outros. Então pode existir uma combinação entre elemento e projétil do qual a gente não conheça muito bem a sua interação. Mas laboratórios como o LANF estão habilitados a produzir esses estudos para que habilite o uso de técnicas de feixes iônicos para a caracterização desses materiais, ainda assim. Né? É um trabalho maior, mas é possível. Né? E, às vezes, como eu disse, às vezes não, por causa da combinação, né? Mas também, para íons cada vez mais pesados, tem muitos processos que ocorrem que são muito difíceis de se caracterizar. Né? Íons muito pesados têm muitos elétrons, muitas vacâncias na sua eletrosfera. Né? Eles podem trocar de carga dentro da amostra. Né? Esses processos, eles geram complicações na hora de processar os dados. Né? E, claro, a falta de dados é importante para esses casos também. E aí, uma outra pergunta que pode gerar, a gente pode discutir, é como é que esses íons são gerados? Né? Como é que a gente vai produzir, qual é a nossa fonte luminosa que vai produzir essa radiação, que é o feixe de íons, que vai ser registrado pelos detetores? A gente vai gerar esses feixes de íons com aceleradores de partícula. Tem uma sonda que foi para Marte que usa como fonte luminosa uma fonte radioativa que emite partículas alfa. É possível também. Né? Mas os aceleradores de partícula nos oferecem muito mais flexibilidade pelo fato de que a gente pode sintonizar a energia do acelerador, a gente pode mudar o fluxo de partículas, etc. Né? E que não dá para transportar um acelerador de partículas dentro de uma sonda para Marte. Né? Mas o acelerador de partículas é o equipamento de escolha, nesse caso. Eu pretendo, depois desse curso, eventualmente mais para frente nesse semestre, ou talvez no próximo, fazer um curso nesses moldes aqui sobre aceleradores de partícula. Né? Mas isso vai ficar para depois. Aqui tem um cartoon de como os aceleradores de partícula podem ser vistos por diferentes pontos de vista. Então aqui tem, por exemplo, no canto superior esquerdo, a visão de um visitante. Né? Que um acelerador de partícula tem lá muitos equipamentos, tubulações, conexões, eletroímãs, né? Sinais de radiação, todo esse material disposto em uma forma bastante bagunçada e poluída, né? Onde a gente não consegue entender muita coisa do que está acontecendo ali. Né? Essa seria a visão de um visitante, uma infraestrutura de um acelerador de partículas. Eventualmente, o operador possa ver o acelerador de partículas como um monte de parâmetros a serem controlados, né? Um monte de coisa a ser anotada, botões a serem apertados. Né? Então, essa pode ser a visão do operador. O diretor do laboratório pode ter uma visão um pouco mais distante, olhar pelo laboratório ali no seu escritório com um ar-condicionado, né? Uma agência governamental de financiamento à pesquisa pode olhar para um acelerador de partículas e achar que é um luxo. Né? Um estudante que possa estudar os aceleradores por meio de seus livros didáticos pode ter uma ideia muito simplificada a respeito do acelerador.
Mas o que é útil para esse curso é essa visão do experimentalista, que o acelerador é uma caixa preta que produz um feixe de partículas que é muito bem caracterizado e que essas informações são passadas a ele de forma que ele consiga modelar o seu experimento. Então, para a gente aqui, o acelerador de partículas vai funcionar como uma caixa preta. Eventualmente, no próximo curso, a gente possa ver que o acelerador de partículas ele não é tão simples quanto o estudante imagina, ele não é uma estrutura luxuosa como a agência de governo pensa. A gente vai ver que, eventualmente, o coordenador do laboratório não é uma pessoa que fica tão distante, que ela tem uma participação maior a respeito do funcionamento do acelerador. A gente vai ver que a visão do operador também pode estar enviesada, porque um acelerador bom é aquele que você não precisa ficar otimizando toda hora. E a gente possa, eventualmente, ver que a visão mais próxima da realidade é a do visitante, que o acelerador de partículas é uma infraestrutura bastante complexa, que engloba muitos conhecimentos e muitas técnicas diferentes, né, e que é muito difícil manter organizado. Então, dado que o acelerador produz um feixe, e esse feixe ele é direcionado para o meu experimento, né, o que acontece? Então aqui eu vou fazer um esquema onde a gente vai ver o que acontece com um feixe quando ele cruza uma amostra. E nesse caso específico, eu vou colocar uma amostra bem fininha para que o feixe atravesse. Mas isso aí é uma questão de espaço, vocês vão entender quando esse slide estiver completo. Então, o que a gente aprendeu na aula passada a respeito do experimento de Rutherford é que grande parte desse feixe passa direto pela amostra. Pelo fato do átomo ter a eletrosfera muito grande e o núcleo muito denso no centro, os elétrons eles orbitam essas regiões bastante extensas. É como se a amostra fosse constituída de um grande volume vazio, com uma nuvem eletrônica, e poucos pontos que são os núcleos. Então, a grande parte do feixe passa direto por atravessar esse volume vazio. Eventualmente colide com um elétron ou outro, mas o elétron é muito mais leve do que ele simplesmente sai do caminho. Mas o que a gente também aprendeu com os experimentos de Rutherford é que, eventualmente, esse íon pode ser espalhado. Pode acontecer desse íon chegar muito perto de um núcleo, sentir o potencial coulombiano e sofrer um desvio da sua trajetória. Se esse íon ele chega muito perto do núcleo, mas muito perto, de forma que o potencial coulombiano seja muito intenso, o que pode acontecer é que esse íon seja retroespalhado. Então, medindo a energia desse íon e a frequência com que esses espalhamentos ocorrem, a gente consegue fazer a caracterização dessa amostra. Porque o íon incidente com uma energia, nesse processo de aproximação do núcleo, ele transfere parte da sua energia para o núcleo, e quando ele é refletido com uma energia menor. A perda de energia é uma função da razão entre a massa do projétil e do átomo da amostra. Então, medindo a energia dessa partícula, a gente sabe qual foi o átomo com que ela colidiu, e medindo quantas partículas são refletidas, a gente sabe quantos átomos tinham naquela amostra. Como eu disse, o íon incidindo com uma energia, ele transfere uma energia para o átomo da amostra. Essa transferência de energia pode ser tal que esse átomo consiga se desprender daquele ambiente onde ele está inserido, e ele se desprendendo, ele pode ser arremessado para fora da amostra. Então, medindo as características dessa partícula que é arremessada para fora, medindo a energia, medindo a frequência com que ela é ejetada, a gente também consegue caracterizar qual é o átomo que constitui a amostra. Também pode ser que nessa passagem do íon, ele vai passar ali naquele volume que é quase vazio, que encontra alguns elétrons ali, ele vai bagunçar aquela eletrosfera. Pode ser que ele acabe interagindo
com os elétrons que estão ali nas camadas mais internas dos átomos. Nessa interação, ele pode arrancar esses elétrons, e aqueles elétrons que estão nas camadas mais externas, eles vão ter a tendência a preencher essa vacância, e nessa transição vai ocorrer a emissão de raio-x característico. Essa emissão de raio-x característico é que dá origem à técnica Pixie. Então, medindo a energia do fóton e o fluxo de fótons, a gente consegue saber, consegue caracterizar a amostra. Então, a energia do fóton vai dar que elemento que é, porque o raio-x característico é uma assinatura do elemento, e medindo o número de fótons, a gente consegue saber quantos átomos daquele tipo tinham na amostra. Pode ser que o íon chegue muito perto do núcleo, de forma a produzir uma desestruturação ou uma bagunça dentro da estrutura interna do núcleo. Esse rearranjo, algum elemento dentro do núcleo, seja um próton ou um nêutron, ele pode ser promovido para um estado excitado, desse decaimento para um estado fundamental, ele pode emitir um fóton de mais alta energia. Esse fóton de mais alta energia também é uma assinatura do núcleo e dá origem à técnica PIG, Particle Induced Gamma Ray Emission. Aqui, veja só, a técnica Pixie e a técnica PIG se baseiam na medida de fótons, se baseiam na medida da energia e do fluxo de fótons, quantos fótons são emitidos. Mas existe uma diferença de origem, enquanto um é produzido na eletrosfera, o outro é produzido no núcleo. Pode ser que esse íon que está se aproximando da amostra, ele se aproxime tanto do núcleo que ele consiga adentrar o núcleo, ele consiga eventualmente ser absorvido pelo núcleo, ele vai ser absorvido em um estado excitado. Esse núcleo estranho que foi formado, ele muito provavelmente vai ser instável e ele pode se quebrar. E ele se quebrando, ele vai emitir partículas que são produtos de uma reação nuclear. Normalmente são prótons e alfas, e também pode ser acompanhado por raio gama. Quando a gente mede a energia e a quantidade dessas partículas que são produzidas na radiação, na reação nuclear, a gente também consegue caracterizar quais são os átomos que compõem aquela amostra. Esse feixe iônico, ele também, na hora que ele faz aquela bagunça na eletrosfera, ao passar pela amostra, naquela distribuição eletrônica, ele inevitavelmente também vai afetar aqueles elétrons mais externos, aqueles elétrons que fazem parte de ligações moleculares. E esses estados moleculares dos elétrons, eles têm energia baixa, e são energias que caem no range, cuja transição cai na emissão de fótons do visível. Então, não é raro quando a gente coloca uma amostra na frente do feixe e a gente observa a produção de luz. Essa luz guarda informação a respeito dos estados moleculares, das ligações moleculares, que é uma informação que não é provida por todas as outras técnicas que eu mencionei aqui. Existe o desenvolvimento de uma técnica de análise de materiais de feixes iônicos chamado Ion Beam Induced Luminescence, que é luminescência induzida por feixe de íons. Essa é uma técnica bastante interessante que ela ainda não está disponível no LANF. Existe uma vontade de implementar essa técnica, mas ainda está num estágio muito embrionário ainda. Mas ela existe. E veja só, por último, mas não menos importante, existe a produção de elétrons secundários. Eu falei de Pixie, falei de emissão de outras partículas, falei do IBIL, que são processos onde o feixe bagunça com os elétrons que estão ali da amostra, E nesse processo de interação ocorre a transferência de energia para esses elétrons, eles são arrancados das camadas internas ou das camadas externas, e nesse processo de arrancar o elétron dali, pode ser transferido para o elétron energia suficiente para que ele vença a função trabalho, vença qualquer potencial aprisionador e que ele seja lançado para fora da amostra. A esses elétrons a gente dá o nome de elétrons secundários, porque eles são uns elétrons produzidos em um processo secundário.
mas eles são importantes, apesar de que eles não guardam uma informação analítica, né? Ele não tem, como eles são participantes de processos contínuos, não processos discretos, eles são aqueles elétrons que estão, majoritariamente são aqueles elétrons que estão na camada mais externa, são aqueles mais fracamente ligados, eles guardam muito pouca informação a respeito da amostra. Eles guardam alguma, mas não muita, né? Então, você normalmente não usa os elétrons como uma técnica de caracterização, mas eles são fundamentais para todas as outras técnicas, porque eles desempenham um papel fundamental no arranjo experimental. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Então, é muito importante que a gente saiba que todos esses fenômenos eles ocorrem simultaneamente. Eu apresentei eles em sequência porque eu não consigo falar todos ao mesmo tempo, né? Eu poderia me gravar falando todos os fenômenos e depois dar um play aqui para vocês verem todos ao mesmo tempo, mas não é esse o ponto. O ponto é que o fenômeno ocorre todos ao mesmo tempo, né? O que a gente tem que fazer, ou o que a gente normalmente faz, é otimizar o sensor para que ele seja sensível a um determinado fenômeno desses que eu mostrei aqui, né? Mas eles ocorrem todos ao mesmo tempo. E, na minha opinião, essa é a beleza ou o ponto forte das técnicas de feixes iônicos, porque todos esses processos estão lá. Se eu incluir mais detetores, se eu registrar mais informações, eu estou fazendo mais caracterizações em paralelo. Eu posso executar todos eles separadamente, em cada um arranjo experimental diferente, mas eu também posso desenhar um arranjo experimental que seja sensível a mais de um desses sinais, e assim obter mais informação a respeito da amostra com o mesmo tempo. Então, vou repassar as técnicas com um pouquinho mais de detalhes agora. Nós temos a técnica Rutherford Backscattering Spectrometry, que é a técnica RBS. Ela se baseia na detecção em ângulo traseiro dos íons do feixe que são refletidos pela amostra, que são espalhados pela amostra. O processo físico que ocorre é uma colisão elástica, onde ocorre a conservação da energia, né? E a massa atômica do centro espalhador é que determina a energia do íon espalhado, né? Então, a fração de energia que o íon cede para o átomo depende da massa daquele átomo. Também é possível se medir ou se caracterizar a perda de energia quando esse íon entra no material. O íon ele pode não interagir com a primeira camada, nem com a segunda, talvez ele interaja muito profundamente, né? E quando isso acontece, a gente tem que poder calcular qual foi a perda de energia, e quando a gente mede um determinado íon espalhado, a gente consegue descontar essa perda e saber em que profundidade que ele colidiu. Então, com a técnica RBS, a gente tem a informação de profundidade, a gente tem a informação de espessura, né? Isso é bastante importante. A técnica RBS ela é extremamente sensível e ela tem um limite mínimo de matéria que ela consegue medir, que é uma fração de uma monocamada atômica. No entanto, os perfis em profundidade que a técnica RBS consegue medir, eles têm resolução de 10 nanômetros. O que isso significa? Como é que o RBS consegue medir uma fração de uma monocamada, mas tem resolução de 10 nanômetros? Uma fração de monocamada é muito menor do que 10 nanômetros. O que acontece é que o RBS é sensível à presença do elemento lá, você consegue quantificar quanto elemento tem lá, mas eventualmente você, dentro de um range de 10 nanômetros de profundidade, você não consegue dizer onde aquele elemento está localizado. Ele pode estar no começo, no meio, no fim, ou uniformemente distribuído dentro desses 10 nanômetros, e você não tem essa informação, né? Isso porque são dois processos ocorrendo ao mesmo tempo, são duas medidas sendo feitas ao mesmo tempo. Uma é da probabilidade de espalhamento que te dá a quantidade de material, e outra que é a de perda de energia, por isso que é uma espectrometria, que te dá a relação de profundidade desse material, né?
Então, são duas coisas que estão concorrendo juntas, uma depende da outra, elas são correlacionadas, né? Mas elas trazem informações diferentes. E ela tem um máximo de espessura que é da ordem de 1 micrômetro. Isso depende muito de feixe, de amostra, mas no máximo 1 micrômetro. A gente tem uma variante da técnica RBS, que é a Elastic Backscattering Spectrometry, que é um espalhamento elástico, assim como o espalhamento Rutherford, mas é numa situação onde a seção de choque Rutherford não funciona mais. Que é quando o íon consegue chegar muito perto do núcleo, a gente pode dizer, entre grandes aspas, que o íon ele toca no núcleo, né? Se ele toca, ele pode produzir uma interação que é diferente da interação coulombiana, e essa interação que é diferente pode resultar numa atenuação da probabilidade ou num reforço da probabilidade. Acontecendo um reforço da probabilidade, significa que você está aumentando a sensibilidade da técnica para um determinado elemento. Um exemplo muito usado, que a gente faz no LANF quase todo dia, é o uso do espalhamento ressonante que ocorre de alfas em oxigênio 16, a energia de 3,038. Sim, é com 3 casas depois da vírgula. Que nesse caso ocorre um reforço da probabilidade de espalhamento de 26 vezes. Então, quando a gente sintoniza a energia do feixe nessa energia, quando a gente irradia uma amostra, o sinal do oxigênio é amplificado 26 vezes em relação ao RBS convencional, aumentando muito a sensibilidade ao oxigênio, e oxigênio é um elemento que quase ninguém quer medir, né? Eu estou brincando, muita gente quer medir oxigênio. Bom, tem a técnica PIXI, que é da produção da medida de raio-x característico. Oi, alguém fez alguma pergunta? Eu queria fazer uma pergunta com relação ao RBS ainda, antes de você prosseguir para os outros. Não ficou claro para mim exatamente quais são as duas. Você falou que tem duas medidas acontecendo simultaneamente. Eu entendi que uma delas é quanta energia o íon perdeu entrando no material, né? A outra eu não entendi. A outra é o fluxo, a quantidade de partículas refletidas. Porque a Tá. quantidade de partículas refletidas dá a quantidade do material. A perda de energia dá a profundidade do material. Deu para entender? Respondi a sua pergunta? Tá, beleza. E aí, pela razão entre quanta energia cada parcela da amostra volta, aí você define até que profundidade esse íon entrou no material? Também isso. Eu vou chegar nesse assunto no final dessa aula, que é qual é a profundidade que esse íon chega, relacionado também com a qualidade da técnica. Tá, beleza, obrigado. Então, a técnica PIXI se baseia na medida de raio-x característico. Ela consegue identificar e quantificar elementos com o número atômico maior do que 10. Isso é um valor típico, porque hoje em dia existem detetores cada vez mais especiais, com janelas cada vez mais finas, que a gente consegue reduzir esse número. A gente tem que fazer um arranjo experimental bastante sofisticado para eliminar partículas espalhadas para dentro do detetor, etc. E a gente consegue medir até um Z maior que 5, 6, mais ou menos. Ela tem um limite de quantificação, um limite inferior de quantificação, é a menor quantidade de matéria que essa técnica consegue medir, que é da ordem de 10 partes por milhão. Né? E ela tem uma precisão que varia entre 3% e 30%, a depender do elemento, da amostra que você quer medir. Né? Uma coisa importante da técnica PIXI é que ela consegue medir quantidades muito pequenas de matéria. Então a sua amostra não precisa ser muito grande. Ela pode ser um resquício de um pozinho que a gente consegue fazer a caracterização desse material.
E a quantidade mínima de, de material que a gente consegue medir, né, dessa quantidade de pouco material, é da ordem de 1 nanograma por centímetro quadrado. A técnica PIXI, ela não guarda informação a respeito da profundidade do elemento. Isso porque o íon incide no material, ele excita a produção de raio-x característico, e a energia desse fóton ela é preservada até chegar no detetor. Né? Então, a quantidade de material que chega, a quantidade de fótons emitidos por um determinado material que chega no detetor, ela é uma função de quanto material tinha, quanto material tem na amostra, e qual é a profundidade dele. Então, a quantidade de fótons guarda as duas informações. E a gente não consegue desemaranhar essas duas informações facilmente. Diferente do RBS, que guarda a informação de quantidade no número de partículas e a quantidade da profundidade na energia da partícula. Né? Então, na técnica PIXI, essas duas informações são misturadas. Uma coisa interessante é que, apesar da técnica PIXI não guardar a informação de perfil de profundidade, ela precisa dessa informação para que a gente faça avaliações cada vez mais acuradas. Por isso que o range de precisão da técnica PIXI é tão grande, de 3 a 30%. Né? Porque ela é 3% quando você conhece o perfil de profundidade e consegue fazer um ajuste da quantidade de material. E ela é 30% quando você não conhece. Isso faz o casamento entre a técnica PIXI e a técnica RBS bastante promissor. Existem outras características que as duas técnicas compartilham, mas isso a gente vai ver mais para frente, em outra aula. Tem a técnica Nuclear Reaction Analysis, NRA, né? Que ela é baseada na reação ou na excitação nuclear, aquilo que eu falei. O íon ele pode entrar dentro do núcleo, ele vai ser absorvido, vai formar um núcleo instável, e quando esse núcleo instável decai, ele se quebra, emitindo fragmentos. Né? Reações mais frequentes são do tipo P-gama, P-alfa e P-'. O que isso significa? Quando a gente olha esse par aqui, o primeiro que aparece é o íon que gerou a reação, que nesses três casos é um P, e o P significa próton. O segundo item desse par ordenado é o fragmento que é medido. Então, P-gama é uma reação induzida por um próton e que gera uma gama, um fóton, uma partícula gama. P-alfa é uma reação que é induzida por um próton e que emite uma partícula alfa. E P', é uma reação que é induzida por um próton e emite um outro próton. Essa técnica ela é muito utilizada para se medir hidrogênio, berílio, boro, carbono, flúor, oxigênio, nitrogênio, que são aqueles elementos que o PIXI não enxerga, não facilmente. Né? Também, de carbono para trás, né, o boro, o hidrogênio, berílio e boro, são os elementos que o RBS também vê mal. Ele vê, a gente consegue medir. Mas a NRA, a técnica NRA, fornece um limite inferior de quantificação, aquela mínima quantidade de matéria que pode ser medida, muito melhor do que a técnica RBS. E a técnica PIG é uma variação da técnica NRA. Então, a técnica PIG é quando você mede o gama, mas o que a gente chama de NRA são todas as técnicas que produzem uma reação e que podem gerar fragmentos do tipo próton ou do tipo de uma partícula alfa. E tem a técnica Forward Recoil Spectrometry, FRS, também é conhecido como técnica ERDA, Elastic Recoil Detection Analysis. Eu gosto do termo FRS porque ele se contrapõe ao RBS. Né? Então ele é baseado, na verdade, na medida do átomo que recua. Esse sim é
o jogo de sinuca, o jogo de bilhar atômico, né? Porque você tem o feixe incidente, esse feixe de incidente arranca o átomo e o átomo vai direto para o detetor. Então, medindo qual é a energia e a quantidade desses átomos que são ejetados da amostra, a gente consegue caracterizar a composição elementar da amostra. É um pouco mais complicado do que isso, porque os detetores, em geral, não conseguem diferenciar entre os diferentes átomos. É necessário uma medida complementar, mas eu não vou entrar nesse detalhe. Essa técnica é extremamente importante porque a técnica RBS ela não permite a medida de hidrogênio e também não permite a medida de hélio. Quando você faz a técnica RBS com um determinado projétil, você só consegue medir as massas que são mais pesadas do que aquele projétil. Massas iguais ou inferior a esse projétil você não consegue medir. Então, isso significa que nem a técnica RBS não consegue medir hidrogênio. E por dificuldades experimentais também não consegue medir hélio. Mas a técnica FRS consegue medir esses elementos. E é uma das poucas técnicas disponíveis para caracterização de materiais que consegue medir hidrogênio de uma forma absoluta. Bom, então, eu delineei quais são as técnicas de feixes iônicos, falei quais são as suas variações, as suas peculiaridades, e agora a gente vai começar a ver os conceitos básicos que vão nos levar às aulas de fundamentos. Porque o conceito fundamental de todas essas técnicas, eu espero que eu tenha conseguido deixar isso claro, mas o coração das técnicas é a probabilidade que o determinado evento ocorra. Né? Porque essa probabilidade é que vai definir a sensibilidade daquela técnica. Se essa probabilidade for alta, significa que você vai poder conseguir medir quantidades de matéria cada vez mais baixas. Então, eu vou discutir um pouco a respeito dessa probabilidade de que o evento ocorra. Porque o processo físico que ocorre é o que define a técnica. Então, o processo de interação do íon com o átomo que você quer caracterizar é o que vai definir a técnica. A probabilidade de interação, o processo define a técnica, mas a probabilidade que esse processo ocorra é o que define a sensibilidade. E o quão bem conhecido é esse processo é o que define a sua acurácia. Então, as técnicas de feixes iônicos têm processos que são extremamente conhecidos. Então, esses processos geram técnicas que são extremamente acuradas. Se eventualmente você for olhar outra técnica, cujo processo é menos conhecido, o processo de interação é menos conhecido, ou ele depende de muitas variáveis de forma que você não consiga compreendê-lo totalmente, então a técnica é menos acurada. A interação do íon com os átomos do material, ela se dá por meio de um potencial. Um potencial de interação. Ele pode ser um potencial coulombiano, pode ser o potencial de forças de troca, pode ser o potencial de força forte. Mas é a força, esse potencial que vai definir as características desse potencial, dessa interação, e ela define também uma grandeza que a gente chama em física nuclear de seção de choque. A seção de choque é uma medida da probabilidade do evento ocorrer. Ela não é a probabilidade em vários sentidos, mas ela tem aspectos que se assemelham muito à probabilidade do evento ocorrer. A grande diferença já começa que a seção de choque ela tem unidade, é unidade de área. A probabilidade não tem unidade. Então já começa por aí. Mas quanto maior for a seção de choque, maior é a frequência de que o evento ocorra. Então, quando a gente explica a seção de choque, a gente atrela esse conceito de probabilidade, mesmo a seção de choque não sendo uma probabilidade. A seção de choque, do ponto de vista experimental, ela é definida desse jeito. Ela é denotada por essa derivada, que a gente está falando aqui de uma seção de choque diferencial,
d sigma d ômega. O sigma seria a seção de choque e o d ômega é o ângulo sólido do detetor. Eu já vou falar disso. Mas, basicamente, dado que você tem um feixe incidindo numa amostra, produz ocorre um processo de interação que gera a partícula que você vai medir num determinado ângulo de espalhamento θ, que localiza o seu detetor, e esse seu detetor ele tem uma área ativa, né, que vai coletar essas partículas, a gente define a seção de choque como sendo, primeiro, a razão entre o número de partículas que foram detectadas aqui, né, o número de partículas que são enviadas na direção do ângulo θ, dividido pelo número de partículas do projétil que incidiram na amostra, vezes uma razão inversa do número de átomos da amostra pela área, né? Então, vezes A sobre NA. A é a área iluminada, é a área que o feixe ilumina na amostra, né? E NA é o número de átomos que foram iluminados, vezes o inverso do ângulo sólido. Então vamos tentar analisar essa expressão um pouco, né? Então a primeira coisa que a gente vê é que são número de partículas dividido por número de partículas, aqui tem área dividido por número de partículas, e aqui tem 1 sobre o ângulo sólido. O ângulo sólido ele é um número adimensional. Então o que sobra aqui de unidade é só ao metro quadrado da área, né? E ele tem essa noção de probabilidade porque, veja só, ele já começa com essa fração, o número de partículas que foram espalhadas na direção θ, dividido pelo número de partículas que incidiram. Então já é a fração de partículas que são espalhadas na direção θ. Então ele guarda essa relação de probabilidade, mas ela não é em si uma probabilidade, é uma probabilidade multiplicada por um outro termo. É muito comum a gente encontrar na literatura a unidade para a seção de choque de Barn. Um Barn é 10 a menos 28 metros quadrados, ou 10 a menos 24 centímetros quadrados. Essa é uma história curiosa, porque Barn em inglês significa celeiro, né? Então, na época da construção da bomba atômica, os físicos envolvidos naquele projeto, quando viram a seção de choque de fissão do urânio, o que diz a história é que foi dito que o átomo de urânio is as big as a barn, tão grande quanto um celeiro, né? Então acabou ficando esse nome, mas enfim. Voltando ao assunto do ângulo sólido, veja só, em muitos casos a gente vai adotar que nas técnicas de feixes iônicos o feixe é pontiforme. E esse feixe ser pontiforme depende de qual é a distância que esse detetor está, que o detetor está da amostra. Então, a uma distância grande em relação ao diâmetro, a gente pode adotar que o feixe é pontiforme, né? Mas o tamanho do detetor também conta para muitas coisas. Primeiro, porque você está calculando as seções de choque de partículas que são espalhadas no ângulo θ, né? E aqui você está definindo uma linha, quando na verdade o seu detetor tem um tamanho físico, né? Então, o correto é você integrar as probabilidades de que o evento ocorra em todos os ângulos possíveis que caibam dentro do detetor. Mas o que se faz normalmente é colocar o detetor numa distância tal que, dentro da sua área ativa, não tenha uma variação significativa da probabilidade do evento ser registrado, né? E você normaliza a sua seção de choque pelo tamanho do detetor dividido pela distância ao quadrado, né? Então veja só, o ângulo sólido é a área sensível do detetor dividido pela sua distância ao quadrado. Então é um número adimensional, né? E ele é uma medida do ângulo encerrado pelo detetor, mas um ângulo tridimensional, não é exatamente um ângulo bidimensional. A gente vai falar mais desse assunto porque a medida de ângulo sólido do detetor
é uma das principais fontes de incerteza das técnicas de feixes iônicos, né? E ela é muito importante. Bom, a gente pode pegar aquela definição da seção de choque experimental, a gente pode reescrever isso aqui, passando esse termo Na sobre A, que é o número de átomos da amostra que foram iluminados dividido pela área iluminada, passar para o outro lado e passa a seção de choque dividindo. E o que a gente obtém é que do lado esquerdo só tem parâmetros que dependem da amostra. E do lado direito eu tenho um parâmetro que depende das condições experimentais, porque é o número de eventos registrados no detetor, o número de projéteis que incidiram na amostra e o tamanho do detetor normalizado pela distância dele, basicamente. Então aqui só depende de parâmetros experimentais. Isso tudo é dividido pela seção de choque, que ela é definida pelo processo físico. Então, se a gente olhar bem aqui, a gente consegue fazer a caracterização dos materiais em termos de Na sobre A, dado que eu tenho um arranjo experimental conhecido e faço a medida do Nd e do Np e conheço o processo físico. Então, as técnicas de feixes iônicos são sempre baseadas em relações desse tipo. Talvez um pouquinho mais complicada para incluir algumas correções, mas em primeira aproximação é isso. E o processo físico que ocorre é o que define a sensibilidade da técnica, porque a ordem de grandeza da seção de choque é que vai dar o seu coeficiente de calibração aqui. Veja que quanto maior a seção de choque, maior é o Nd também, né? Mas é ele quem define a sensibilidade da técnica. Olha só, quando a técnica é quantitativa, é porque a gente conhece muito bem o processo e a gente consegue caracterizar muito bem a seção de choque. Eventualmente, você tem situações onde a seção de choque não é muito bem conhecida, ou a seção de choque depende de tantos parâmetros que você não consegue calcular. Dadas as condições experimentais, dadas complexidades, etc. Não importa. Nessas condições, o que a gente consegue fazer é usar um padrão. Então a gente pode medir essa característica, né, inserir no seu arranjo experimental uma amostra desconhecida e uma amostra conhecida, que a gente chama de padrão, e a razão entre os dois elimina tanto o ângulo sólido quanto as seções de choque, se você medir nas mesmas condições a amostra desconhecida e o padrão do elemento que você quer caracterizar. O padrão seria uma amostra muito bem conhecida. Então, aqui seria uma medida relativa, ou até o que se baseiam as chamadas técnicas semi-quantitativas, né? Naquelas que você usa um padrão de referência para se referenciar, né? Então, vamos um pouco discutir esse termo Na sobre A, porque é ele que é o termo que as técnicas de feixes iônicos caracterizam. A razão de número de átomos pela área iluminada, né? Essa é, em si, uma medida de espessura, por incrível que pareça. É uma medida de quantidade de matéria também, né? Mas veja só, se você pegar o Na sobre A e multiplicar pela massa molar do elemento, o que você tem é que o número de átomos da amostra vezes a sua massa molar é a massa da amostra, naquela área que foi iluminada, né? Se você multiplicar em cima e embaixo também pela espessura D, você tem que A vezes D é o volume, então a massa dividida pelo volume é a densidade. Você tem a massa molar aqui embaixo. Então, esse Na sobre A é a espessura da amostra ponderada pela razão entre densidade e massa molar, né? Então, as técnicas de feixes iônicos, elas são, em geral, extremamente acuradas em termos de Na sobre A, matéria sobre área. Microgramas por centímetro quadrado, nanogramas por centímetro quadrado, miligramas por centímetro quadrado, ou até átomos por centímetro quadrado.
A dificuldade é quando a gente quer falar em espessura em unidades do SI, nanômetros, micrômetros, né? Porque aí a gente precisa conhecer a densidade. A densidade, ela pode parecer uma coisa trivial de se caracterizar, mas quando você está falando de filmes finos, não é tão trivial assim. Mas o que é importante de se entender do Na sobre A é que, pelo fato de ser uma espessura normalizada em termos de densidade, significa que você tem uma ambiguidade entre as técnicas de feixes iônicos. Porque você pode ter um filme, por exemplo, que seja... aliás, dois filmes que sejam metade da espessura do outro, mas que tenham o dobro da densidade. Os dois vão gerar o mesmo resultado da técnica RBS, porque a técnica RBS ela é insensível às variações de densidade. Então, olha só, se a gente olhar a amostra por cima, ela seria disposta de vários átomos. Se a gente olhar a amostra do ponto de vista do feixe, o que o feixe vê são vários átomos dispostos dentro de uma área, independente de qual é a profundidade dessa amostra. Então, a gente pode dizer que seria uma espessura efetiva. A gente pode, em termos dessa grandeza Na sobre A, caracterizar desde um filme fino até um ambiente gasoso. A gente só precisa calcular qual é o número de átomos visto pelo feixe numa área de seção transversal. Então, é muito importante ter isso em mente, porque a maior parte da incerteza ela vem quando você converte os resultados em dimensões do SI. Então, agora, o que eu quero passar com você é quais são os processos que estão ocorrendo ali na amostra e o que a gente vai aprender a calcular nas aulas de fundamentos. Então, a gente tem um feixe que incide na amostra, num determinado ângulo de entrada. A gente vai chamar esse ângulo de entrada. Veja que se chama ângulo de entrada porque este ângulo aqui é igual a este ângulo aqui, né? Então, é um ângulo de entrada. E o feixe, quando entra na amostra, ele vai perdendo a sua energia. Um íon, quando entra na amostra, ele vai perdendo energia. É diferente de um fóton, por exemplo, que ele pode ser absorvido e se extingue, né? Ele gera um outro processo e aquele fóton não existe mais. O íon ele vai perdendo energia dentro do material, ele vai sendo freado, né? Então a gente vai ter que entender quais são os processos de freamento desse íon dentro do material. A gente vai ter que aprender como calcular a taxa de perda de energia dentro do material aqui dentro. A gente vai ver na aula de instrumentação a definição do detetor, eventualmente a posição de um absorvedor na frente do detetor, mas a escolha do detetor é o que define qual é a técnica que você vai executar. Lembre-se que todos os processos estão ocorrendo ao mesmo tempo aqui, né? Quem vai definir a técnica que você vai medir é o detetor. E esse detetor ele é colocado num ângulo que é calculado aqui, que é determinado aqui como ângulo de saída. Tem aqui um ângulo de saída, está anotado aqui. Também a gente vai ter que entender qual é o processo de interação do íon com o átomo que está aqui. Porque essa probabilidade, ou como a gente já chama agora de seção de choque, ela é uma grandeza que vai depender desse ângulo de espalhamento, né? E aqui a gente vê essa geometria, que é um sistema de coordenadas bastante importante para a gente, que é um sistema de coordenadas que a gente chama de sistema de coordenadas IBM. É um sistema de coordenadas que foi feito na IBM. Existe um outro, que é o de Cornell. Mas a propriedade desse sistema de coordenadas é que a soma dos três ângulos é 180. Esses três ângulos estão... esse eixo eixo do feixe de incidência, esse eixo normal de espalhamento e o eixo normal da amostra são coplanares, né? E a soma desses ângulos é 180. Né? Então a gente vai precisar entender qual é o processo que ocorre aqui, né? O que é gerado, que vai ser medido pelo detetor, e com que probabilidade, com que seção de choque.
Além disso, esses efeitos eles vão ocorrer nas diferentes energias dentro do alcance do feixe, né? Então, para diferentes alcances aqui, você vai ter diferentes probabilidades, porque são diferentes energias. E todos os produtos da interação vão na direção do detetor, mas com probabilidade, eles são gerados com probabilidades diferentes, porque são gerados por íons com energias diferentes. Então, a gente vai ter que calcular quais são as perdas de energia e como a probabilidade varia com a perda de energia. A gente vai ter também um caminho de saída. A gente vai ter que entender qual é o produto dessa interação, se é um fóton, se é um íon, e calcular qual é a interação desse produto com o caminho de saída. Se for um fóton, ele pode ser absorvido. Se for um íon, ele vai perder energia, assim como o íon que incidiu, né? Mas a gente vai ter que compensar essa física. E veja só, que nem todos os produtos vão conseguir sair e atravessar esse caminho de saída, né? Se for um íon, ele pode perder toda a sua energia e não conseguir romper a superfície. Ele pode ser absorvido dentro da amostra. Se for um fóton, ele pode gerar um para-elétron-buraco, ele pode ser desviado, né? A gente vai ter que calcular essa probabilidade, mas aí é que vem um conceito muito importante, porque, via de regra, o range analítico é inferior ao range do íon. O íon vai muito mais fundo na amostra do que o que você consegue medir, né? A profundidade analítica é uma característica muito importante das técnicas. Elas dependem do íon, dependem da amostra, dependem de bastante coisa. Mas a mensagem que eu quero deixar aqui é que o íon vai muito mais fundo do que o que você consegue acessar. Então aqui eu mostro um comparativo das técnicas de feixes iônicos com outras técnicas que são, sei lá, famosas, que talvez você conheça, talvez não, mas é meio que para contextualizar a presença das técnicas de feixes iônicos e por que essas técnicas ainda continuam ativas, né? Se elas vêm lá da origem do átomo, por que não se desenvolveu outras técnicas mais acuradas já faz 120 anos, né? Bom, basicamente é porque as técnicas de feixes iônicos elas são intrinsecamente quantitativas. Elas conseguem produzir resultados absolutos, sem a necessidade de padrão e quantitativos, né? Com acurácia. Algumas dessas técnicas que são apresentadas aqui, elas são qualitativas. Elas não produzem um resultado acurado de concentração, né? Elas produzem, se muito, comparações quantitativas, mas não valores absolutos, né? E tem outras técnicas que são semi-quantitativas, que ou você consegue uma quantificação por meio de uma comparação, ou ela só é comparável internamente. Você mede várias amostras com a mesma técnica e você consegue ranquear essas amostras, né? Dizer qual tem mais, qual tem menos, mas não em uma quantidade absoluta. Então nós temos aqui, por exemplo, XPS, que é uma técnica bastante utilizada hoje em dia para nanotecnologia. XPS é X-ray Photoelectron Spectroscopy, não sei. Mas o que acontece é que você usa um feixe de fótons, um feixe de raio-x, para excitar a amostra e produzir a ejeção de elétrons. Medindo a energia desses elétrons, você consegue determinar qual foi a origem, qual elemento participava esse elétron. Também é possível distinguir moléculas, né? Que é uma utilidade bastante importante da técnica XPS, né? Você tem o SIMS estático, que é Secondary Ion Mass Spectrometry, que você usa um feixe de íons de muito baixa energia
para remover gentilmente os átomos da superfície para fazer espectroscopia de massa. E você tem o síntese dinâmico, que é você faz isso na superfície, mas depois você vem com outro feixe mais pesadão para cavar a amostra, arrancar um pouco da amostra, e aí você faz de novo para medir quantidade. Então você consegue fazer um perfil em profundidade mais profundo do que o síntese estático. E claro, você tem o XRF. Né? O XRF tem uma série de condições comparadas ao PIXI, né? Tem muita coisa que é correlata, mas tem muita coisa particularmente relativas ao fundo, ao sinal de fundo, no qual o PIXI tem vantagem, mas tem outras particularidades do XRF no qual o XRF tem vantagem, como por exemplo o fato do XRF ser portátil. Bom, esse gráfico ele compara a resolução em profundidade, que é a menor camada que consegue ser distinguida no material, com a menor quantidade de matéria que aquela técnica consegue medir. Então veja que as técnicas de feixes iônicos conseguem medir menos de uma monocamada, mas elas têm resolução em profundidade que é superior a uma monocamada. Né? Bom, o que a gente tem que observar nessa comparação é que as técnicas de feixes iônicos têm essa vantagem de serem quantitativas e absolutas, né, não necessitarem de padrão, mas também pelo fato de que elas são extensões de muitas técnicas, estão aqui num range analítico que tem muito poucas concorrentes, mas também tem a vantagem de que ela consegue produzir padrões, resultados absolutos que podem ser usados de referência para as técnicas semi-quantitativas. Né? Então, as técnicas de feixes iônicos, elas têm essas vantagens e também elas são altamente modeláveis. Né? Então a gente consegue muito bem calcular as iterações, a gente conhece muito bem as iterações e, por consequência, elas são altamente acuradas. Outra coisa importante é de se comparar entre as técnicas de análise de materiais é qual é o alcance, né, o range analítico da técnica. Né? Então aqui, por exemplo, eu mostro a microscopia de força atômica, que não é uma técnica que seja conhecida por ser sensível aos materiais da superfície, mas eu coloquei aqui como comparativo. Né? Ela consegue acessar informação de uma da primeira, se muda segunda monocamada da amostra. Né? Você tem o síntese estático, que já consegue atingir alguns nanômetros de profundidade. Você tem o XPS, que ele é útil, como eu falei, para nanotecnologia, então ele está aqui nas regiões da superfície ou próxima à superfície. Você tem microscopia eletrônica de varredura. Por conta do elétron ter grande profundidade na amostra, você acessa a informação que vai até algumas centenas de nanômetros, então você atinge nanotecnologia, filmes finos e alguns recobrimentos. Né? Você tem a técnica RBS, que estende esse range um pouquinho mais. Né? A técnica PIXI tem um alcance ligeiramente, um range analítico ligeiramente maior que a técnica RBS. Então, quando você vai fazer a combinação dos dois resultados, você tem que ter noção disso aqui, de que o RBS enxerga profundidades mais rasas do que o PIXI. Você tem o síntese dinâmico, que pode estender até um pouquinho mais do que o PIXI, e você tem o XRF, que é muito mais profundo. Né? Então, as técnicas de análise de materiais, elas se comparam muito pelo seu limite inferior de quantificação, pela sua resolução e profundidade e pelo seu range analítico. Então, você deve escolher a sua análise, a técnica de análise, de acordo com a sua necessidade. Né? Então, agora, para terminar a aula de hoje, eu vou entrar em algumas aplicações das técnicas de feixes iônicos que foram realizadas no LANF, mas é uma lista bastante curta, não é uma lista exaustiva disso,
mas são os exemplos que eu acho que são mais significativos, mais ilustrativos. Então, vamos lá. Então, tem aqui um exemplo de um mestrado orientado orientado pelo professor Manfredo, de análise de dendrocronologia. O que é isso? A árvore, quando ela cresce, ela tem um padrão de crescimento que forma, na sua seção transversal do tronco, diversos anéis, né? Então, esses anéis estão ligados ao ciclo de vida da árvore, né? E cada anel tem um período de tempo muito bem específico. A espessura desse anel pode variar de acordo com as condições ambientais, mas o anel ele é formado numa quantidade de tempo muito bem determinada. Essa quantidade de tempo varia de espécie para espécie, mas esse caso específico foi analisado uma seção transversal de um tronco de uma árvore centenária da Amazônia. Então, analisando a concentração dos elementos pela técnica Pixie, presentes em cada um dos anéis dessa árvore, é possível se estabelecer, dado que você consegue contar os anéis e aí você consegue ajustar a sua escala temporal, você consegue analisar quais eram as condições ambientais em determinadas épocas do passado. Então, por exemplo, aqui tem gráficos de variação de diversos elementos, e aqui eu coloquei como referência alguns eventos históricos somente. Tem mais discussão a respeito disso no paper. Quem tiver interesse, eu sugiro que procure lá, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, a variação de zinco, que tem um pico bastante pronunciado nessa marcação cinza, que seria bom, eu acabei deletando. A erupção do vulcão Krakatoa, né? Então, provavelmente o que aconteceu foi a emissão de zinco na atmosfera e que no processo de ciclo de vida da árvore foi absorvido esse zinco pela árvore, né? Aqui tem uma quantidade de silício que apresenta um degrau aqui nessa faixa verde, que é o início da navegação estrangeira ali nos rios da Amazônia, né? Tem outro piquinho aqui, que talvez esteja correlacionado, mas dada a variação aqui, pode não ser significativo. Tem esse pico de potássio aqui, que não foi caracterizado pelo autor, mas, enfim, é possível se fazer uma análise das condições ambientais do passado, fazendo análises de dendrocronologia. Também tem análises semelhantes a essa em solo de sítios arqueológicos, por exemplo, ou até não com Pixie, mas com outras técnicas por exemplo, gelo da Antártida, né, por exemplo, né, mas são todas medidas nesse contexto de análise ambiental e de mudanças climáticas. Aqui tem um exemplo de medida de Pixie usando feixe externo para mapeamento dessa vez. Aqui foi o Pixie usado como uma técnica semi-quantitativa. A gente não fez uma avaliação de quantidade e sim de variação, mas o que é importante aqui é que usando técnicas de aprendizado de máquina, a gente consegue separar a contribuição do pigmento azul do pigmento branco que está subjacente, consegue analisar a concentração ou a presença dos elementos no pigmento azul. Então a gente vê aqui pico de arsênico, pico de gálio, ferro, cobalto, né? E pela composição desse pigmento azul, e olhando referências bibliográficas, a gente caracteriza esse pigmento azul como tendo origem na Alemanha, né? E dada o histórico de comercialização e de fonte de produção dos pigmentos, se caracteriza esse azulejo como sendo um azulejo de origem portuguesa, né? Aqui talvez falte um pouco de contexto por o fato de que no Nordeste brasileiro, que foi teve uma região ali que foi bastante colonizada por holandeses, eles tinham por hábito revestir as fachadas externas dos edifícios com azulejos. Esses azulejos eles vinham para o Brasil como lastro nos navios, né? Então os navios eles deveriam vir vazios para voltar cheios, né?
mas por questão da navegação, eles tinham que vir cheios para melhorar a estabilidade do navio. Então, eles traziam muito material da Europa e traziam também material de construção, como, por exemplo, azulejos. Lá no Nordeste, isso era bastante frequente, mas aqui em São Paulo, isso, além de ser menos frequente, existem 2 ou 3 prédios que possuem esse revestimento. Existia a dúvida se esses revestimentos eram de origem portuguesa ou holandesa, né? Então, essa medida de Pixie foi útil para determinar que a origem dessa peça de azulejo, que é do revestimento dos prédios de São Paulo, do interior de São Paulo, são de origem portuguesa. Mas mais detalhes sobre isso vocês devem conversar com a professora Márcia Risotto. Aqui tem um outro exemplo interessante, não foi exatamente uma publicação, mas foi o dia que o LANF fez algumas medidas e que apareceu, o professor Manfredo deu uma entrevista para o programa Fantástico da Rede Globo, né? Nessa medida que a gente fez para o programa, a gente aplicou a técnica de Pixie para uma área forense, né? Então teve um caso criminal de homicídio ou suicídio, né? Essa é a incógnita no caso, no Rio Grande do Sul. Então, existe uma questão pericial a respeito do padrão de pólvora que foi encontrado na mão da vítima. Enquanto a perícia oficial diz que se trata de um suicídio, a perícia particular contratada diz que foi homicídio, né? E basicamente é porque o perfil de pólvora encontrado na mão da vítima não corresponde com a empunhadura sugerida pela perícia oficial, né? Então, nesse caso aqui, por recomendação do professor Manfredo, uma pessoa fez um ensaio num clube de tiro, usou essa luva, deu um tiro, essa nuvem aqui são os resíduos de pólvora do tiro, algum desses resíduos se depositou na luva, e o que a gente fez foi analisar com o feixe externo os resíduos de pólvora na luva e mostrar que tinha resíduos de pólvora na parte externa da mão e não na parte interna. Então aqui está o sinal do chumbo, que é o elemento que caracteriza a pólvora. Aqui é a mão do professor Manfredo. E para quem quiser ver a reportagem, está aqui o link. Mas eu já digo que o LANF aparece 12 segundos. Então, enfim, mas é um exemplo bastante interessante. Aqui tem um outro trabalho, também da professora Márcia e do professor Manfredo, que é a análise de um chocalho mochica. Mochica é uma como é que eu posso dizer, uma civilização antiga, pré-colombiana, né? Então, o que foi feito aqui foi analisar com feixe iônico uma dessas esferas aqui, né? Então, aqui tem o espectro de RBS, aqui tem o espectro de Pixie. No espectro de Pixie, a gente vê que na amostra são presentes o ouro, que é essa parte dourada que a gente vê, também cobre, prata, cálcio, ferro, né? Aqui tem os picos de outras transições do ouro, né? Mas, analisando em conjunto o Pixie e o RDS, o que a gente vê é esse perfil em profundidade. Lembra que eu falei que o Pixie não tem perfil em profundidade, mas o RDS tem. Então, quando você usa os dois de forma sinergística, você vê que, por exemplo, o ouro ele está presente apenas em meio micro de profundidade na superfície da amostra desse material. Depois vem uma camada de prata e um substrato de cobre. Então, esse material ele é uma grande massa de cobre com um revestimento de prata e um revestimento superior de ouro. Esses revestimentos eles não são muito bem terminados, né? Eles são meio que têm esse perfil contínuo justamente por causa das técnicas dessa civilização pré-colombiana de recobrimento, que eram sempre baseadas por métodos de fusão. Então, você tem esses perfis contínuos aí.
Aqui tem um outro exemplo de uma colaboração do grupo do LANF com o Instituto Max Planck de Física de Plasma. Então, basicamente, o que você vê aqui é a câmara interna de um reator de fusão, é o reator W7X, o Wildenstein 7X. Então, o que acontece aqui dentro dessa câmara é que tem a formação de um plasma. Esse plasma é o que induz a reação de fusão nuclear, e esse projeto é todo imerso no contexto de que se pretende usar essa fusão nuclear induzida no plasma para se produzir eletricidade limpa, livre da emissão de CO2. Esse é um processo em andamento, a tecnologia dos reatores está avançando muito, e o nosso projeto aqui, ele engloba o estudo da interação do plasma com as paredes dessa câmara. Então o plasma, ele eventualmente colide com essa parede é uma parede especial, composta de um substrato de cobre, um filme fino de molibdênio e falei cobre, mas não é cobre, é carbono. Um filme fino de molibdênio e um outro filme fino de carbono em cima. Então, medindo a espessura desse filme de carbono, a gente sabe quanto material foi removido desse revestimento pela colisão do plasma. Essa camada de molibdênio aqui, ela serve de marcador, porque a técnica RBS precisa dessa referência para a gente medir, né? Não dá para você medir a espessura de um filme fino de carbono sobre um substrato de carbono, você não consegue diferenciar de onde vem o sinal do carbono. Né? Então, nesse processo do plasma, podem ocorrer duas coisas. Pode tanto ocorrer a remoção do filme de carbono, quanto a deposição de outros materiais que vêm de outra parte da máquina em cima desse revestimento. Né? Esse é um caso específico onde muitos espectros são gerados, muitas medidas são geradas. Aqui tem esse revestimento aqui, está mostrado aqui. Então são muitos pontos feitos em linha aqui, são da ordem de 3.000 espectros para serem analisados. E o que a gente fez foi analisar esses espectros usando redes neurais. Aqui você vê, nesses pontos abertos, a medida do filme antes da exposição ao plasma, e nos pontos cheios, as previsões das redes neurais para as medidas feitas depois da exposição ao plasma. Então, nessa região aqui, o plasma não arrancou material nenhum, mas aqui o plasma arrancou bastante carbono, tanto que nessa região arrancou todo o carbono do filme e passou a arrancar um pouco da quantidade de molibdênio, olha só. Tá? Então, aqui está o molibdênio antes e o molibdênio depois da exposição ao plasma. Né? A gente pode, sabendo as taxas de erosão, calcular quanto seria removido de carbono se o filme de molibdênio também fosse de carbono. Né? E aí o que a gente vê é esse gráfico aqui, onde essa parte cinza é a extrapolação da remoção de carbono dada a quantidade de molibdênio que foi removida. Ainda tem também análise de material arqueológico, nesse caso de fósseis. Né? Então a gente fez mapeamentos no mesmo esquema da medida do azulejo, só que aqui não foi feito o agrupamento por técnicas de aprendizado de máquina, mas aqui o que a gente vê são variações dos elementos na área dessa cauda de um peixe fossilizado. Né? Então a gente vê que o material que era o animal é bastante composto por ferro, cobre, zinco, chumbo, né? Enquanto a matriz aqui, a rocha, é constituída de cálcio e manganês. Bom, então eu espero que esses exemplos tenham sido ilustrativos a respeito de como as técnicas de feixes iônicos podem auxiliar as pesquisas. Espero que tenha sido uma discussão esclarecedora a respeito de como funcionam essas técnicas e de por que a gente vai ver as interações de íons com a matéria, de fótons com a matéria. Né? Na próxima aula, a gente vai ver a aula de Fundamentos 1, íons, que são os processos de interação de íons com a matéria. A gente vai ver a cinemática, processos de perda de energia, processos de ionização, espalhamento e interações nucleares. Bom, então, nesse momento, o que eu gostaria de saber é se alguém tem alguma pergunta, se alguém gostaria de fazer algum comentário, discutir alguma coisa. Eu tenho uma pergunta, professor. Por favor.
Mas antes eu queria falar que eu gostei muito dessa parte de aplicações. Foi muito, muito interessante. Me deixou bem animado. Quem fala é a Erika? Isso, sim. Oi, Erika. Ah, que bom. O que eu queria perguntar era que você falou que o Pix e o RBS geralmente trabalham juntos, né? Que é inclusive o que acontece lá no LANF. E aí você tinha comentado que dependendo dos tipos de análise, você consegue combinar o arranjo experimental, né? No mesmo detector. E como é que isso funciona no caso do Pix e do RBS no LANF? Tá. Na verdade, não é no mesmo detetor. O que acontece é que a gente coloca mais de um detetor e mais de um tipo de detetor olhando para a mesma amostra, enquanto ela está sendo irradiada. Né? Então, no caso do LANF, na câmara de RBS, onde a gente faz RBS em vácuo, a gente tem 2 detetores para medir os íons espalhados e um detetor para medir os fótons que vêm os fótons característicos, né, de raio-x característico. Então, a gente tem 3 espectros, 3 medidas, 2 de RBS e uma de Pixie, e a gente tem que analisar elas junto, né, de uma forma conjunta. Não sei se isso respondeu a sua pergunta. Sim, era isso sim. Obrigada. No caso do feixe externo, por exemplo, aí a gente tem mais detetores. A gente tem 2 detetores de raio-x, um detetor de partículas, um detetor de luz, e 2 detetores de gama. Né? Então são muito mais espectros para se obter mais informação. Isso porque no feixe externo se pretende analisar bens culturais, e no qual a gente quer irradiar o menor tempo possível, mas com maior quantidade de informação possível. Né? Então, a gente tem que maximizar o número de detetores. Mais alguém tem perguntas? Tem alguém com a mão levantada, professor? Oi, Thiago, tudo bom? Oi, Giovanni, tudo bem? Tudo bem? Eu tenho 2 perguntas, na verdade. A primeira é, qual dessas técnicas necessariamente você trabalha em vácuo, pelo menos no caso do LAMF? E quando você faz o uso do feixe externo, o quão você perde em termos de resolução, por exemplo, em energia ou em posição? Uhum. Então, no LANF a gente consegue fazer as técnicas RBS, Pixie e NRA, tanto em vácuo quanto em ar. O que a gente não consegue fazer em ar é a técnica FRS, né, que é a de recuo frontal. Né? A gente tem algumas limitações que, por exemplo, no feixe externo a gente só consegue usar o projétil como prótons. A gente não consegue usar como alfas. Isso tem uma perda para o RBS, porque as alfas conseguem diferenciar mais os elementos. O que em princípio poderia não ser uma grande desvantagem, já que no Pixie, já que no feixe externo a gente tem o Pixie muito forte, e o Pixie tem um poder de discriminação fantástico. Então, a maior perda de se fazer medidas no feixe externo, na verdade, do sinal, é o fato de que você tem sempre as camadas de ar que vão degradar o sinal, vão te fazer perder resolução. Né? Mas você tem um ganho de que você não precisa fazer uma preparação de amostra muito elaborada, a sua amostra pode ter qualquer tamanho, ela pode ter qualquer porosidade, né? Ela pode até ser úmida, no caso. Então, as técnicas de feixes iônicos em vácuo, elas são extremamente acuradas. No caso do RBS, você atinge fração de 1% em alguns casos de acurácia. Mas no caso do feixe externo, você está sempre procurando uma flexibilidade, até porque as acurácias que a gente obtém no feixe externo são tipicamente melhores do que aquelas que são obtidas com outras técnicas, também em ambiente externo. Né? Então, o que degrada o sinal do Pixie também degrada o sinal do XRF. O que degrada o sinal do RBS também degrada o sinal de outras técnicas que são sensíveis à espessura. Não ocorre nenhum momento para medir em ar, mas enfim. Então, você tem degradação, mas elas ainda assim são competitivas com outras técnicas. Mas eu pretendo, vou pedir para o Kleber, que vai dar o tutorial do Sinra,
para que ele faça um exemplo no final, onde ele insira algumas camadas de ar no caminho do feixe, tanto antes de incidir quanto na saída para o detetor, para dar essa noção de como o sinal fica degradado, né? Mas o efeito no RBS seria que, ao invés de ver 10 nanômetros, você vai ver 30 nanômetros de resolução de profundidade, grosso modo. Ah, legal. Legal. Bem, obrigado. Eu que agradeço. Oi, Thiago. Boa tarde. Oi, é Cauê? Isso. Oi, Cauê. Ali na NRA, você citou os elementos e não tinha o lítio. Tem algum motivo específico para o lítio não conseguir ser medida? Então, porque a técnica NRA, ela é muito sensível aos isótopos. Depende muito de se você tem a sensibilidade do NRA ao isótopo que é mais abundante na natureza, se você for olhar amostras cujos elementos vêm da natureza, né? Eventualmente você tem uma amostra puramente isotópica, um isótopo específico, né? E aí você sintoniza para aquele isótopo específico. No caso do lítio, na verdade, pode ser que eu tenha simplesmente esquecido. Ah, tá. Não, essa era uma das dúvidas mesmo. Mas é um comentário, né? Por exemplo, medir nitrogênio, né? Qual é o isótopo de nitrogênio que você vai medir com NRA? Então, a técnica de NRA ela é sensível ao isótopo, né? E aí você tem que usar o seu conhecimento da razão isotópica para saber a quantidade total daquele elemento. Ah, tá. Era isso só, obrigado. Eu que agradeço. Tem uma pergunta também. Sim, por favor. É uma questão matemática. Na definição da seção de choque, ela é uma seção de choque definida pela derivada com relação ao ângulo sólido, né? Isso. Esse valor é um número? É uma função? Então, vamos lá. Pelo fato de eu ter dividido pelo ângulo sólido do outro lado, aqui, ó, tá vendo? Uhum. Quando eu for calcular a quantidade de material, no final eu vou ter que usar uma correção do tamanho do ângulo sólido lá. Tem que multiplicar por um d ômega em algum momento. A gente vai chegar nessa expressão. E aí esse d ômega vai sumir. Mas aqui eu deveria ter colocado d ômega. Aqui, ó, tá vendo? Então fica um d ômega aqui e um d ômega aqui, ó. Porque o que eu estou imaginando é que é um detetor que tem uma extensão, mas que essa extensão é pequena frente à variação da probabilidade. Então, é uma seção de choque diferencial em d ômega, mas a função d ômega que aparece é essa daqui, ó, tá vendo? Uhum. Tá, beleza. Aí então, dada essa pergunta, tem uma outra na sequência que é assim: de que forma que o tamanho do ômega pode interferir na seção de choque, no sigma, para que você consiga derivar ele um em relação ao outro? O sigma não deveria ser uma característica que depende apenas do material e do íon incidente e não da área do detector? Então, mas o que acontece é que quando você faz a medida, você não consegue ter um detetor pontual aqui. Uhum. Então você tem que ter uma área do detetor. O detetor tem um tamanho fixo, né? Você pode interpretar isso de forma análoga com aquela história da densidade e probabilidade, né? Você só fala de probabilidade dentro de um intervalo, né? Você não fala de probabilidade num ponto. Uhum. Seria o análogo. Para falar de seção de choque, você tem que falar de seção de choque nesse intervalo fixo do detetor aqui. Então, eu posso interpretar isso como assim: essa é a seção de choque para uma certa. Eu obtenho um certo valor lá. Aí essa é a seção de choque para essa interação, no caso em que a partícula vai sair com um ângulo θ.
E aí, se Isso. fosse outro ângulo θ, seria... Tá, beleza. Se fosse outro ângulo θ, seria outra seção de choque, né? Esse número ND, todo o resto depende ou do arranjo experimental ou da amostra. Mas esse ND depende do processo. Então, ele vai ser uma função da energia do feixe, vai ser uma função do ângulo de espalhamento, né? Então, esse ND que vai guardar implicitamente a dependência da energia e do ângulo. E aí, integrando numa esfera, você obteria o sigma absoluto. O sigma total, da probabilidade de alguma interação ocorrer, né? Beleza. Entendi, obrigado. Eu que agradeço. Mais alguém tem alguma pergunta? Bom, pessoal, então, não havendo mais perguntas, eu agradeço a todos terem participado da aula. Caso achem necessário, anotem as perguntas, podem mandar no Classroom ou por e-mail, ou eventualmente guardar para o começo da próxima aula. Então, até segunda-feira que vem. Até segunda, Thiago. Até, professor. Obrigado, hein? Um abraço. Sexta ainda não vai ter? Oi? Nessa sexta ainda não vai ter atividade? Não, não. Tá. Ainda não. Falou. Tchau, tchau. Tchau, até segunda. Tchau, tchau. Tchau, professor. Obrigada. Nada. Tchau, tchau.